Olá pessoal, então hoje vamos ensinar para vocês como fazer uma base de corte para silhuete de uma forma caseira. Então eu vou pegar uma aqui que eu já tenho pronto, ó. Essa aqui é uma base caseira, feito com alguns materiais que eu vou mostrar para vocês. A gente tem três espessuras do nosso PVC cristal, conforme a gente colocou ali nas aulas para vocês de materiais, mas nós vamos deixar também na descrição do vídeo qual é a espessura desse PVC cristal que a gente está usando, tá? Então nós temos a espessura 0,25, 0,40 e 0,60. Neste caso nós vamos estar fazendo então em cima da 0,40, por ele ser um material um pouco mais rígido, tá? A 0,25 ele é bem flexível e não vai ficar legal para o corte. E a 0,60 ele é um material mais rígido, mais duro, e isso vai fazer o que? Pode dar problema na hora de a máquina lá puxar no rolete. Então nós vamos trabalhar em cima da 0,25, que é esse modelinho já pronto aqui, tá? Bom, vamos lá. Quais os materiais que vocês vão precisar para poder fazer essa base de corte? A primeira coisa, vocês vão precisar dessa cola, que é chamada de cola permanente da Acrylex, tá? Essa cola aqui, esse tubinho, vocês encontram em qualquer livraria, tá na faixa dependendo do lugar, mas aqui a gente paga em torno de R$5 esse potinho de 37 gramas, tá? Nós temos também os estiletes, que na aula de materiais a gente fala para vocês quais os materiais usar, e lá eu coloquei uma descrição que a gente prefere o estilete pequeno, esse pequeno de ferro, tá? Para ele ser mais rígido. Também nós temos o estilete grande, também vai da facilidade de vocês. Aqui nós temos dois tipos de fita, também vai variar muito. Uma fita de 2 centímetros e uma fita de 2,5. Fita crepe, qualquer material de construção vocês vão conseguir encontrar isso aí, tá? Um rolinho, aqueles rolinhos que vocês usam para pintura, pode ser também materiais de construção. E aqui nós temos duas opções, uma régua, que a gente tem uma régua de ferro, ou se não, uma trena pequenininha, tá? Bom, vamos lá. Vamos entender agora. A base de corte da silhuete, ela tem 30 por 30, que é a base de corte padrão. Então, aqui vai depender do seguinte, ó. Para a gente deixar essa mesma situação aqui que a gente tem com as fitas, tudo vai depender de qual a espessura da fita que você estiver usando. Então vamos dar um exemplo que eu vou fazer igual essa aqui. Então essa fita ela tem 2 centímetros de largura. Então se a minha base é 30 por 30, que é a área de corte dela, o que eu vou fazer? Então eu vou cortar mais 2 centímetros, mais 2 aqui. Então eu vou cortar com 34 por 34, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, dependendo da situação, então aqui ó, 34 vai dar mais ou menos aqui assim, tá? Então eu vou ter uma perda de material. Então o que vocês podem fazer também? Normalmente a gente faz o que? A gente faz duas bases, uma base de 30 por 30 e uma base maior de 30 por, se não me falha, 42 por 30, que daí seria a de A3, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 30 por 30 para a gente ver como é que a gente monta isso, tá? Então se eu vou usar a fita de 2 centímetros, que eu já vou explicar para vocês por que a gente usa a fita, tá? Ou se 2,5. Então eu vou usar a fita de 2. Então eu vou fazer o que? Vou marcar aqui. Então vai ser, vamos pegar aqui, 34, tá? 34 ali. Vou colocar 34 aqui, certo? Aí também vai da facilidade que vocês tiverem, tá? Se vocês se adaptarem melhor com a régua, usem a régua. Se vocês trabalharem melhor com a trena, usa a trena. Fica a critério de vocês. 34, tá? Bom, aqui tem um segredo muito importante, tá? Qual que é o segredo? A lâmina do estilete que vocês vão cortar, ela precisa estar nova, bem afiada, tá? Para que não corra o risco de vocês riscarem e dançar o estilete na régua aqui e cortar fora. Então, o segredo é o seguinte, ó. Quando vocês posicionarem a régua para cortar, nunca apertem o estilete muito forte. Por quê? Porque apertando muito forte ele já vai fazer o risco no PVC cristal e ele pode correr o risco de cair. Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente faz um risco de leve, ó. Então eu fiz um risco de leve até o meu 34, beleza, ó. Daí com o carreirinho feito eu vou fazendo, ó, mais umas 2 ou 3 vezes, ó, até ele fazer o corte, ó. Pode ver que agora, quer ver, ó, a hora que eu erguei aqui, ele já cortou pra mim bem perfeitinho, tá? Ó, vou girar, vou colocar agora então, ó, no
34 aqui é a mesma coisa, ó. Coloco, ó, levezinho e vou, ó, tá vendo ali? Que a hora que eu fui fazer, eu apertei o estilete, o que que aconteceu? O estilete dançou, ou seja, ele caiu fora, riscou. Então, ó, posiciona novamente aqui, prende bem a mão para a régua não escapar, tá, ó, e faz de novo, ó, vem fazendo carreirinho. Então, ó, bem importante segurar a régua firme para que o estilete não dance e não faça um risco na base de vocês, que nem aconteceu comigo aqui. Então, só deixa eu finalizar aqui o cantinho. Então, aqui, ó, aquilo que eu falei pra vocês, tá? Se você não segurar a régua com firmeza, pode ver que ela deu uma riscadinha aqui, ó, ou seja, escapou aqui, tá? Beleza, mas não quer dizer porque só fez um risco, tá? Bom, agora é o seguinte, então como eu vou usar a fita de 2 centímetros, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita aqui, vamos abrir a fitinha aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar uma fita aqui, certo? Ó, colei e deixei um pouco na mesa, vocês já vão entender o porquê disso, ó. Vou colocar aqui também, tá? Em cima, embaixo, da mesma forma para os 4 cantos, tá? Ó, pronto, fechou. E aqui também. Bom, beleza. Depois que eu fiz isso, que eu deixei a minha base, ó, a base tem que estar firme, tá? Não quero evitar, eu vou botar bem rente aqui para poupar a fita. Não quer dizer, isso aqui é para vocês já vão entender, tá? Depois que vocês fizeram isso, que vocês colocaram, então aqui, se a gente medir aqui dentro, vamos bater a medida, ó, 30 por 30, beleza? Fechou o tamanho que a gente precisa lá, tá? Então o que que acontece? Quando a gente vai passar a cola agora, a gente tem 2 opções, tá? Vocês podem fazer essa mistura que eu tenho aqui, essa mistura é feita com água, tá? Como que é feita a mistura? Vocês vão pegar um potinho desses aqui cheio, vão colocar dentro de um vidrinho e vão colocar um potinho, uma medida igual essa aqui de água, tá? Um cheio e um de água, misturem bem para que vocês possam usar. Qual que é a diferença da mistura com água para cola? A diferença é a seguinte, se vocês querem deixar essa base com bastante contato, tá, de cola, vocês usam a cola direto. Se vocês querem deixar ela com pouca cola, ou seja, que ela não grude bastante na hora que vocês botarem o papel, vocês podem usar essa mistura, porque essa mistura diluída, ela vai diminuir a força da cola aqui. Então, tudo vai depender de que tipo de material que vocês vão colocar aqui. Por exemplo, se eu vou fazer isso aqui com uma cola, vou colocar bastante cola para botar um Color Plus ou uma cartolina, com certeza vai rasgar e vai ficar tudo na base, tá? Então a gente indica colocar, quando eu quero deixar com menos tacto aqui, ou mesmo menos contacto, tá? De cola, a gente usa a mistura com água, mas quando eu quero deixá-la com mais força aqui para segurar bem meu papel, para não correr o risco de levantar e riscar, eu uso a cola. Perfeito, então no caso aqui eu vou usar a cola para vocês para mostrar como é que funciona. Olha só, eu vou pegar a cola e vou fazer o seguinte, ó, eu vou largar um pouquinho aqui, tá? Ó, vou pegar aqui e vou largar aqui e vou fazer como se fosse um risquinho, ó. Olha ali, ó, fiz um risquinho, beleza. Feito isso, eu vou pegar esse pincelzinho, esse rolinho aqui, ó, e vou fazendo isso aqui, ó, na base, ó. Tá, mas aí tu vai passar em cima da fita. Não quer dizer, a fita está aí justamente para isso, tá? Por quê? Porque depois que vocês passarem essa cola aqui na base e secar essa cola, vocês vão retirar essa fita e vão colocar outra para quê? Para que na hora que vocês colocarem lá na silhuete de vocês, os roletes correm em cima dessa fita aqui, não correndo o risco de ter o contato com a cola. Se vocês pegarem a base original da silhuete, vocês vão ver que nas extremidades aqui dela, nas pontas, aqui tanto embaixo como em cima, não tem nada de cola, é só uma parte no meio, tá? E se eu quiser fazer aproveitamento, que agora perdeu a cola da minha base da silhuete, é a mesma coisa. Coloquem uma fita ao redor da base de vocês, peguem essa cola, passem um pouquinho, tá? E passem com o rolinho de vocês ali, ó. Beleza, passou. Qual que é o tempo agora que eu uso? Normalmente, dependendo muito, de meia hora a 40 minutos já tá bem sequinha para vocês poderem usar, tá? Depois que essa base secar, vocês vão arrancar essas fitas e vocês vão ver aqui, ó.
Observem aqui, ó. Olha ali, ó, tem a cola e aqui não tem a cola. Então quer dizer o seguinte, eu posso deixar sem cola, né, sem a fita, desculpa, ou eu posso deixar com a fita, não tem problema algum, tá? Então aqui eu estou fazendo uma base de 30 por 30. Se eu quisesse fazer uma base tamanho A13 é a mesma coisa, dependendo do material que eu tiver, eu vou cortar ele e vou fazer o tamanho que eu preciso, tá? Então, bem importante, se eu usar a cola diluída na água, na hora que isso aqui secar, ela vai ter pouco contato de cola aqui, ó. Se eu deixar a cola direto e dependendo da quantidade que eu colocar, eu vou ter bastante contato. No final, observe que aqui a gente tem uma base um pouquinho maior, que a gente fez para tamanho A3, tá? Então, ó, mesma coisa, tamanho A3. Então aqui o tamanho padrão silhuete, Camel 4, 30 por 30, e aqui a gente fez uma base, então, tamanho A3. Se a gente for observar, ó, tem um pouquinho menos dessa base, mas ela é um pouquinho maior na extensão dela. E a base de vocês pronta, ela vai ficar assim, então, ó, a cola que ela tem em cima. Então é esse cuidado que vocês têm que ter na hora que vocês fizerem a base aí, tá bom, pessoal? Então a aula de montagem de base caseira era isso. Na próxima aula, então, a gente vai ensinar para vocês como é que a gente faz a limpeza dessas bases de corte para poder fazer uma reutilização da mesma, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.